Boa tarde, Sr. Boa tarde. Professor. Como se chama? António Rocha. Quando nasceu? Nasci dia 9 de abril de 1952. Que idade tem? Por conseguinte, 62 anos. Onde nasceu? São Médio de Ribeitua, a capital da cultura. Sabemos que tem realizado muito trabalho de investigação nesta zona do Vale de Tua. Pode falar-nos um pouco sobre isso? Falar do Rio Tua é falar da minha infância. Conheço o rio, conheço cada pedra, o local onde vão construir a barragem. Muitas memórias, muitas. Posso lembrar da primeira vez que fui pescar enguias. Fui à pesca das enguias, eram 6, 7 da tarde. Levávamos o isco, mas para iscar os anzóis todos demorou muito tempo. Lá lançámos as cordas, o tempo passou, quem anda à pesca, o tempo voa. Chega-se à meia-noite, escuro. Levava um colega, ele, coitado, o colega que é professor, ele é professor, mas ele era solteiro. Ai meu pai que me vai bater. São memórias. Concluindo, só lançámos metade das cordas, pescámos uns 7 quilos de enguias. Hoje, nem para a prova, o rio foi destruído. Não foi a barragem que destruiu o rio. Por causa do comércio, destruíram o rio. O Rio Tua e o comboio foram importantes para os naturais de São Mamede? Ora bem, o rio teve sempre uma importância fundamental. Embora a linha de caminho de ferro do Tua não teve uma importância demasiada, mais a linha do Douro. Mas mesmo assim, eu pessoalmente penso que o comboio prejudicou muito São Mamede porque lhe retirou a centralidade, porque não havia comunicação entre Tua e o Pinhão. Daí que as pessoas que viessem do concelho de Carraseda obrigatoriamente teriam que passar por São Mamede de Ribeitua. Ainda há memória dos locais, de lojas onde deixavam ficar os machos, portanto havia muito trânsito em São Mamede de Ribeitua. Nesse aspecto, o comboio levou muita gente para o Porto. Há mais alguma recordação que queira partilhar connosco? Tantas, não é? Aliás, o túnel, não é? Do túnel, uma das vezes fui à pesca com um colega de educação musical e então aconteceu que tínhamos que atravessar a ponte, aquela ponte em que nós, mais jovens, nos exibíamos. E então, o que é que fazíamos? Caminhávamos por um carril, víamos lá ao fundo, não é? Mas quem tem 20 anos não tem medo a nada, não tem medo ao perigo. Nós caminhávamos. Mas daquela vez nós íamos no meio do túnel, começamos a ouvir os carris a trepidar. Olá, o comboio! Começámos a correr, lá nos safámos. Não havia perigo, mas apanhávamos um valente susto. Lá não. Pronto, muito obrigada pelo seu testemunho. Ora, é sempre um prazer. Agora não sei como é que ficou isso. E mais alguma história? Não tenho mais nada. Professor, relativamente ao trabalho realizado na área de investigação, na área do Tua, agora sei mais. Não, espera. Professor, relativamente ao trabalho realizado de investigação na área do Tua, pode reforçar aqui alguns aspectos? Sim, ora bem, eu fui obrigado, pela minha profissão, a investigar. Porquê? Porque eu, quando apresentava aos meus alunos textos, imagens de Lisboa, Porto, de lá de longe, não quer dizer que me fossem interessantes, mas eu apercebi-me de que devemos partir do conhecido para o desconhecido. E conhecendo as nossas raízes, porque costuma-se dizer que o microcosmo espelha o macrocosmos. Portanto, nós também espelhamos o que é o país e o que é o mundo.
E então achei muito prazer na história local, inclusivamente anos em que fui professor bibliotecário e tive a oportunidade de apresentar imagens antigas a crianças até do jardim de infância. Extraordinário. Eles adoravam o traje, por exemplo, não é? O traje. Também, por exemplo, voltando ao Tua, por exemplo, na Idade Média não havia pontes. Ora, como é que se atravessava o rio? Ora, consegui fotografias, por exemplo, com a barca. Fazia-se com uma barca, conseguia-se passar, não é? Também estudei alcunhas. As alcunhas. As alcunhas também são muito interessantes e que mostram a maneira de ser, mesmo a espiritualidade de um povo. Eu lembro-me, até a nível de povoações, chamam aos favais, sabes qual é o nome? Favais, também falas comigo, não sou. Então também tens, como é que chamam de lá? Já não me lembro. Não chamam faroleiros. É isso, não é faroleiros, desculpa, faroleiros. Mas isso não é crítica nenhuma. Não é crítica nenhuma. Significa que há uma atividade económica, não é? Sim, do trigo. O trigo, portanto, fabrico do trigo. Sim. Em São Amé poucas pessoas sabem, mas também lhes chamam os papeiros. Poucas pessoas, muito poucas pessoas conhecem alcunhas. Exatamente por causa dos moinhos de água, que antigamente cultivava-se muito cereal. E então havia muitas farinhas, daí que havia muitas papas. Também ligado à água, às chamadas atafonas. Mesmo em São Oméda, há uma rua, tem na toponímia, se chama a Rua da Atafona. Portanto, palavra de origem árabe. Também pessoas que se dedicavam à pesca. Há um senhor que tinha até a alcunha de lampreia. Como antigamente eram saborosas as lampreias, não é? Elas bem chegavam ao Tua, mas colocaram muros de cimento, não é? Ali os do Porto, que são os invejosos, colocaram lá uns muros, não deram passagem às lampreias, as comem-nas e olha, nós ficamos a apitar. Há mais alguma coisa? Graças a Deus. Tá?